Olá, o Revista Lesp está no ar e a partir de agora a gente te convida para 1h30 de muita informação e debate sobre os temas que fazem parte do dia a dia de quem vive no estado de São Paulo. 3 cidades ampliam a campanha de vacinação contra o sarampo e o estado inicia a campanha de multivacinação. A chance para atualizar a carteira em todo o estado. Já aconteceu de eu ter que dar a terceira dose, ter que dar outra dose junto, porque eu acabei esquecendo. Um vírus que parecia controlado volta a acender o alerta. São Paulo reforça a vacinação contra o sarampo após novos casos da doença. Essa doença ela vem mais fraca, vem mais tranquila do que se ele não tivesse tomado. E o anuário da vacina revela: cobertura de vacinação está em queda desde 2015. A gente vê hoje crianças sofrendo, não tinha tomado a vacina. A partir de agora, no Revista Lesp. Olá, boa tarde. Vem chegando nessa segundona. Seja muito bem-vindo, como sempre. Sinta-se em casa para falar de um assunto muito sério e necessário, tá? O Brasil enfrenta o desafio de recuperar a cobertura vacinal contra o sarampo. São Paulo já registra 16 casos. O último confirmado hoje é de um bebê, um menino com menos de 1 ano, que já tomou uma dose da vacina tríplice viral. Ele mora na capital e, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, dos 16 casos confirmados, 13 foram registrados na cidade de São Paulo, 2 em São Bernardo do Campo e 1 em Guarulhos. E dados do anuário da vacina mostram que os índices de vacinação vêm caindo desde 2015. Em 2014, todos os estados brasileiros haviam alcançado a meta do Programa Nacional de Imunizações, com mais de 95% do público-alvo imunizado na primeira dose. E aí, 9 anos depois, em 2023, apenas 4 estados conseguiram atingir esse índice. A queda da vacinação preocupa porque o sarampo continua sendo uma das doenças infecciosas mais contagiosas do mundo e ainda figura entre as principais causas de morte de crianças pequenas. No Brasil, a vacinação em larga escala ganhou força com a criação do Plano Nacional de Eliminação do Sarampo. Foi lá em 92. O programa elevou a cobertura vacinal, reduziu drasticamente os casos e permitiu que o país registrasse o último caso de transmissão local lá em 2000. Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde a certificação de eliminação da circulação endêmica do vírus, mas 2 anos depois perdemos o certificado de país livre do sarampo. Recuperamos em 2024, mas especialistas alertam: o vírus pode voltar. Para evitar novos surtos, os especialistas defendem o fortalecimento da vacinação de rotina. Hoje, São Paulo reforça a vacinação contra o sarampo e aproveita para começar uma campanha contra a poliomielite, mesmo dia em que começa a campanha de multivacinação em todo o estado. Hoje, para esse assunto sério, denso, recebemos 3 especialistas que atuam em diferentes frentes da imunização. A enfermeira Vanessa Morrone, conselheira do Corém São Paulo, especialista em saúde coletiva e com quase 2 décadas de experiência em gestão pública, ensino e atenção primária. Ela vai explicar o papel da enfermagem na segurança das vacinas e no funcionamento das salas de imunização. Também está conosco a médica pediatra e sanitarista Melissa Palmieri, vice-presidente da Regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Imunizações. Referência em imunização, ela vai nos ajudar a entender por que as vacinas continuam sendo uma das principais ferramentas para prevenir doenças e salvar vidas. E recebemos ainda o pediatra infectologista Daniel Jarovski, membro do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Com ele vamos falar sobre a vacinação infantil, os mitos que ainda circulam e os riscos do retorno de doenças que estavam controladas. Muito obrigada, um sofá de peso já para começar essa segunda-feira. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada, Vânia. Doutora Melissa, já começa com você. A gente está falando de uma coisa séria, mas o quanto mais a gente conseguir exemplificar, né, esmiuçar para a população, para que entendam a gravidade disso, é melhor. Eu acabei de falar ali que a gente ganhou o certificado de erradicação do sarampo em 2016, perdemos em 2018, recuperamos apenas em 2024. É isso mesmo? Existe esse alerta de que podemos
perdê-lo de novo, o sarampo? A gente está em alerta em relação ao sarampo? Boa tarde. Boa tarde, novamente, muito obrigada pelo convite, estar junto aí aos colegas que... Aqui você falou um sofá de peso, é um de Todas as peso frentes de contra imunização. as doenças infecto-contagiosas, exatamente. Nós estamos, sim, de fato, em uma operação de guerra contra o vírus do sarampo. E, infelizmente, nós temos ele descontrolado em nível global e que toda hora fica batendo a porta aqui do nosso país com o risco de perder essa certificação. E nós temos cidades que têm alto fluxo, e São Paulo, o município de São Paulo é uma delas, Guarulhos, alto fluxo de pessoas circulando de distintos países da América do Norte, da Europa, países também da América do Sul que está efetivamente com sarampo descontrolado, então Bolívia, Venezuela. Nós temos todos os dias o risco da reintrodução e temos lutado forte e o momento hoje é um momento essencial da população atender a esse chamamento de ir se vacinar nessa ação importante, principalmente nos 3 municípios, São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, para poder de 6 meses a 59 anos, 11 meses e 29 dias, comparecer às unidades básicas de saúde e fazer essa dose, que eu digo que é uma dose de guerra contra o sarampo. A senhora falou de municípios de grande circulação. A capital, obviamente, né, o maior de todos os municípios do Brasil. E Guarulhos também chama a atenção, e eu queria que a senhora analisasse dessa perspectiva. Temos o aeroporto de Guarulhos Internacional. São nesses pontos que a gente tem que ter ainda mais atenção, doutora? Aeroportos, portos... Portos de Santos, por exemplo, Porto de Santos. Exatamente, e também as questões de terminais, porque a gente sabe que existe um fluxo também, e, por exemplo, eu vou dar o exemplo de Bolívia, né? Um fluxo terrestre importante. Então, um fluxo, inclusive, que quando nós falamos de São Paulo, muitas das vezes é uma questão dessa população chegar aqui em São Paulo, mas que percorre outras cidades do país. Então, a importância das fronteiras estar também atuando de uma forma importante de averiguar a questão vacinal. E isso a gente sempre fala, nós que trabalhamos na área da saúde, e eu sempre vejo isso daí da questão pública, que eventualmente uma população de imigração que muitas vezes vem ilegal no nosso país, eles têm medo de aparecer nas nossas unidades de saúde. E nós não bloqueamos, muito pelo contrário, nós queremos que essa população, mesmo que esteja ilegal na sua chegada, procure o ambiente da saúde. A saúde antes, né, porque, doutora? exatamente, é uma forma de nós estabelecermos algo seguro para esse indivíduo que está chegando no nosso país, na questão de saúde, e também da comunidade. Então, procurar uma UBS, independente da sua situação migratória, é essencial para várias doenças, inclusive agora para a questão do sarampo. E aí, Vanessa, o Anuário Vacina BR, como eu acabei de ler, está dizendo que a gente está em queda da cobertura desde 2015. O que é que vocês estão sentindo na linha de frente, né? Porque a enfermagem que está na linha de frente mesmo. Também, boa tarde. Boa tarde. É muito importante a gente reforçar, né, não só o papel da enfermagem, mas de toda uma equipe multi, mas a gente sabe que nós somos os protagonistas da sala de vacina, né, doutores? Correto. E o quanto que a gestão da sala de vacina e o que a gente promove de prevenção dentro dos territórios onde há saúde pública, como a doutora acabou de dizer, né, nós queremos levar, o SUS, ele é universal. Ele é equânime, a gente leva o acesso independente de onde a pessoa ou a situação migratória que ela estiver. Mas, principalmente, a enfermagem trabalha, né, juntamente com os agentes comunitários de saúde, com toda a equipe, né, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, mas nós temos uma voz dentro do território e é isso que a gente precisa conscientizar a população. O quanto que nós, enquanto profissionais de saúde, por sermos a enfermagem, só para vocês terem noção do número no estado de São Paulo, hoje nós somos mais de 700 mil profissionais de enfermagem inscritos
no Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo. Nós representamos 1/4 da categoria profissional do país. No país somos mais de 3.200.000 profissionais de enfermagem. Nossa. E foi o que carregou aí e que faz, né, toda essa... lógico, a gente tem a parte da prescrição das vacinas, o quanto é importante também, juntamente com a equipe multidisciplinar, mas o papel da enfermagem dentro da unidade básica, principalmente frente à vacinação e agora no sarampo, com relação aos bloqueios, né, a gente fazer a investigação dos casos, né, e de todo o controle por onde essas pessoas contaminadas podem ter passado, ou mesmo as crianças, às vezes está numa escola, numa creche, a gente tem que fazer toda essa campanha. Então, o papel da enfermagem, ele vai muito além do que simplesmente a aplicação, né? A gestão, toda a condução da qualidade da vacina, né? A questão de prevenir erros também, eventos adversos dentro da sala de vacina, vai muito além. Então, nos carregaram, inclusive, durante uma pandemia, bem recente. Sim, a pandemia foi um grande desafio para a gente, né? E a SBIM, a Sociedade Brasileira de Pediatria e todos, a gente trabalhou num grande consenso ali, porque a cada momento era uma nova etapa, a cada dia era um novo protocolo, a cada dia... Era outra operação de guerra. Era uma outra operação uma de guerra. Uma por dia, porque tudo ia mudando muito rapidamente com algo que ninguém sabia lidar. Exatamente. Mas a gente sabe que a vacina é necessária em qualquer questão, né, doutor Daniel? Inclusive, aí eu chego ao senhor para falar sobre crianças, porque eu acho que a vacinação infantil é um dos grandes avanços da medicina moderna, né? Nas últimas décadas. Aí eu acho que eu vou lhe fazer uma pergunta difícil, ou não sei. O que teria acontecido se a gente não tivesse, principalmente ali, eu acho que nos anos 90, né? Apertado as rédeas em relação à vacinação. Boa tarde para o senhor também. Muito ótima tarde para você, obrigado por estar aqui, prazer estar nesse sofá de peso. Olha, uma boa pergunta, hein? Essa é uma boa pergunta, porque as vacinas, dentre todas as instituições, intervenções humanas, né, só perde de saneamento básico e água potável em termos de benefício e retorno para um país em termos econômicos. Então, saúde e dignidade nesses casos, né, doutor? Então, além de prevenir mortes, que é o pessoal que pergunta, né? A vacinação, só para tirar um exemplo mais palpável, cada $1 investido em imunização, a gente tem um retorno de $16 para um país de forma indireta. Então, é um esquema interessante, não só para salvar vidas, mas para questão financeira também. E as mortes, é interessante sua pergunta, porque a gente tem uma estimativa aí de milhões de vidas salvas nas últimas décadas. Um artigo publicado no ano passado, se não me engano, trazendo esses números, né? E entrou a Covid-19 nisso também. Então, realmente, as vacinas têm capacidade de salvar centenas de milhares a milhões de doses ao longo de décadas. E as crianças são mais, imagino, vulneráveis, suscetíveis. E esses números são sempre às custas, geralmente, de mortes infantis, e a vacinação infantil é que carrega esse benefício. Então, é por isso que a gente, como pediatra, né, que lidamos muito com pediatria, é tão importante. A vacinação sempre foi vista como algo pediátrico. O cenário está mudando. Esse eu acho que é um assunto para uma outra conversa nossa aqui. Vamos falar sobre vacinação também na idade adulta, precisamos. Mas realmente esse impacto em saúde coletiva que foi colocado aqui, basicamente ele só existe por conta da vacinação da pediatria das crianças, que trazem essa proteção indireta, que a gente chama de proteção de rebanho, né? Isso tudo é às custas de altas coberturas vacinais de crianças. Tá? Por favor, eu queria, e eu acho essencial, porque tem todo esse aspecto de saúde que o doutor Daniel coloca, e a questão econômica de um país, ela é essencial. Esse retorno financeiro que ele coloca que vacina é investimento, isso, né? Então, é muito importante que o gestor veja com olhos, eu digo o gestor público, um gestor decisor, e nós vemos em vários países como um investimento real naquela sociedade, que é isso que ele falou, né? Se você investindo nessa primeira infância, você está evitando sequelas de meningite, e isso aumenta a questão econômica de uma sociedade. Eu não vou ter aquele passivo de ficar gastando com hospitalização, com um paciente infelizmente sequelado, porque eu fiz o dever de casa de vacinar muito bem minha população elegível
para aquilo. Então, eu sempre digo, porque às vezes é difícil para nós da área da saúde, é muito fácil falar de vacina e eu acho que a gente pode ficar aqui horas Muito falando. fácil defender, né? E Sim, defendê-las. sim. Mas às vezes para um gestor financeiro, se ele não consegue enxergar esse Dessa contexto que é nosso, que Investir ele em saúde, né, enxergue doutora? financeiramente que ele está fazendo algo em prol de uma sustentabilidade econômica e social. A longo prazo. Isso. A longo prazo, investir em saúde, assim como na educação também, desde cedo, é investir na economia de um país. Isso foi investido, né, desde a criação do PNI, em 73, década de 90, foi um boom, e a gente está colhendo esses frutos até hoje. E não pode perder essa colheita, né? É isso. E é por isso que existem políticas nacionais, né? O Brasil é uma das referências, né, no O Brasil é uma mundo. grande referência de imunização Exato. por causa do SUS, não é? Com certeza. O Programa Nacional de Imunização ele é uma referência mundial, assim como o nosso Sistema Único de Saúde, o quanto que a gente avança diante dessas políticas justamente porque a gente comprova a efetividade e, como a doutora disse, a sustentabilidade. Porque se a gente pensar que daqui 30, 40 anos, quantas pessoas com sequelas vão depender de uma aposentadoria, vão precisar de auxílio, né, e acompanhamento clínico por um longo tempo, então tudo isso faz com que o impacto na sociedade e também na previdência, enfim, várias áreas possam ter Quando a gente desdobramentos. fala de doenças como a poliomielite, por exemplo, o Exato. impacto, as consequências que isso pode Causa. trazer, né? Então, a vacina, ela pode fazer com que as pessoas não tenham essas consequências Exatamente. no futuro. Então, Exato. é muito importante se vacinar, mais que um direito, gente. A vacinação é um dever, tá? A dos pequenos cabe aos pais ou responsáveis. Dos adultos, vale a conscientização. A Patrícia é mãe da Fernanda, de 7 anos, e da Sofia, de 4. Ela conta que o ano passado esqueceu de vacinar a mais nova. Já aconteceu de eu ter que dar a terceira dose, ter que dar outra dose junto, porque eu acabei esquecendo. Mas, pelo menos aqui na região, onde eu tô acostumada a dar vacina nas minhas filhas, às vezes elas ligam, falam, olha, vacina da Sofia, tal dia tá atrasada. Já aconteceu de atrasar, mas a gente tenta ficar atenta. Mesmo sabendo a importância da vacinação, um caso envolvendo uma família conhecida fez ela ficar ainda mais atenta. Eu sei que eles têm um filho que eles poderiam ter evitado com relação à vacinação. É uma das primeiras vacinas que a gente dá na criança, quando eles ainda são recém-nascidos. E por conta da falta dela, eles têm uma criança e um bebê, né, que não é ativo, que ele vive na cama, não anda, enfim, não consegue praticar atividades físicas porque não tem os movimentos, né, do corpo por conta de uma vacinação que poderia ter sido evitada e, infelizmente, não sei por qual motivo específico, não foi dada. A campanha de multivacinação nos 645 municípios paulistas será acompanhada de uma estratégia adicional contra o sarampo na capital paulista, em Guarulhos e em São Bernardo do Campo. Pais e responsáveis devem levar crianças e adolescentes aos postos de vacinação com a caderneta para que as equipes verifiquem as doses indicadas de acordo com a faixa etária e o histórico vacinal. É super importante, né? Principalmente eu que trabalho com idoso, para prevenção de doenças e também transmitir para eles também, né? 15 casos de sarampo foram diagnosticados este ano pelo Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. Nos municípios alvos da estratégia, será oferecida a vacina tríplice viral a todas as pessoas de 6 meses a 59 anos, independentemente da situação vacinal. Ela protege contra cachumba, rubéola e sarampo. Tenho todas as vacinas, todos os históricos de vacina, tanto de Covid, que veio numa carteirinha separada, eu tenho todas. Eu lembro da época que meus pais contavam, né, de paralisia infantil, e aí foi a vacina que resolveu tudo isso, né? Então é super importante. Meu filho, por exemplo, mesmo que ele tomou a vacina, da coqueluche ele pegou, coqueluche. Então, eu acho muito importante porque se a doença vem, ela vem mais fraca, vem mais tranquila do que se ele não tivesse tomado. A gente não sabe efetivamente todos os riscos que nossos filhos podem estar correndo com relação a determinados vírus, né? Enfim, e eu acredito que a gente é mãe, né? Pai, mãe, a gente quer proteger o filho da melhor maneira e no maior âmbito possível. Então, eu acho que a vacinação
é uma boa forma de estar protegendo nossos filhos. A Fernanda, que conhecemos no início da reportagem, tem uma dica para quem tem medo de tomar vacina. Você fecha os olhos e aperta a mão do papai e da mamãe. E aí, se fizer isso, não dói. É. Não dói, se doer passa rapidinho, coisa mais fofa, né, gente? E aproveitando também para avisar vocês viram aí na reportagem do Bruno, reforçando, nesta segunda-feira começa em todo o estado de São Paulo a campanha de multivacinação também, tá? Para a atualização da carteira de imunização de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Todos os imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação estão disponíveis nas unidades básicas de saúde dos 645 municípios paulistas. Pais e os responsáveis devem levar crianças e adolescentes aos postos de vacinação com a caderneta, gente, para que as equipes verifiquem as doses indicadas de acordo com a faixa etária e o histórico vacinal. E aqui na capital paulista, a campanha pela vacinação contra a poliomielite também foi reforçada. O novo esquema vacinal contra a polio começou hoje. Os pais ou responsáveis devem procurar uma unidade básica de saúde para a aplicação do imunizante nas crianças e bebês. O calendário de vacinação contra a poliomielite é composto por 3 doses da vacina inativada, administradas aos 2, aos 4 e aos 6 meses de vida, além dos 2 reforços aos 15 meses e entre 4 e 4 anos, 11 meses e 29 dias, entre os 4 e os 5. Mas é importante manter essa agenda aí toda certinha, gente. A principal mudança é a inclusão do segundo reforço, tá? Aplicada por via intramuscular em crianças de 4 anos. A substituição da vacina oral pela injetável acompanha as recomendações da Organização Mundial da Saúde para a fase final da erradicação global da poliomielite. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, na capital paulista, a cobertura vacinal contra a polio foi de 90,88% em 2025 e neste ano o índice já alcança 106,95%. Pelo portal buscasaude.prefeitura.sp.gov.br, está aparecendo aí na sua tela, a população tem acesso a todos os locais de vacinação. A gente está falando de todas essas campanhas, multivacinação em todo o estado, reforço da polio aqui, também do sarampo. O que acontece que as pessoas não estão levando as crianças para se vacinar? A gente estava conversando aqui, né? Eu, como criança ali dos anos 90, era muito comum, a gente acabou de falar da polio, o Zé Gotinha, inclusive, surgiu para a campanha da polio, né? E a gente ia aos postos, enfim, o Zé Gotinha estava sempre lá. Hoje em dia parece que, o que você sente na linha de frente ali? Realmente tem menos crianças, pais levando crianças para se vacinar? A desinformação, infelizmente, principalmente com relação nas redes sociais, né, por questões de informações que contradizem aquilo que, né, não fontes confiáveis. Contradizem a ciência, a digamos ciência, assim. Com certeza. E muitas vezes a pessoa, os pais ou um vizinho comentou alguma coisa, olha, não faz essa vacina, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E aí o que acontece? Esse movimento, ele foi crescendo e a gente vai lutando contra, né? Eu falo a gente enquanto profissionais de enfermagem, profissionais de saúde, porque realmente é um trabalho, a gente fala que é um trabalho de formiguinha, é uma luta todos os dias para que a gente combata a desinformação dentro, né, das comunidades, para que a gente realmente aumente esses índices e que a gente possa chegar realmente a uma cobertura com segurança para a população. Doutor Daniel, quando o senhor como pediatra, como é esse trabalho, o senhor hoje em dia se vê tendo que realmente convencer os pais a vacinarem as crianças? Como é que está isso dentro do consultório de pediatria? Olha, depende bastante, tá certo? Eu acho que a gente tem que pensar principalmente no âmbito de SUS, tá certo? E âmbito privado, que é menos 25% do Brasil tem atendimento privado, mas no SUS eu acho que a gente mantém uma conscientização histórica aí de vacinação, pró-vacinação. O que eu acho que a gente tem grande dificuldade no SUS é garantir uma homogeneidade de condutas e de a desinformação é muito rápida. E quando você chega na ponta, na sala de vacinação,
pessoa que está lá aplicando a vacina, ela tem que saber lidar com desinformação para saber o que está rolando, para justamente convencer, né, vamos colocar entre aspas aqui, a pessoa a vacinar. Esse é um grande desafio de um país tão grande como o nosso, né, garantir uma capilaridade de informação e de práticas em vacinação. Mas, em geral, eu acho que o SUS está bem alinhado há muitos anos pró-vacinação. No mercado privado o cenário varia bastante, tá certo? A grande maioria que a gente vê são pessoas, a população é a favor de vacinação, mas questiona. E com todo o direito questiona várias vacinas, não necessariamente uma em particular. Então, o questionamento da vacinação é extremamente importante. A gente valoriza isso porque é importante, tem que questionar, né? A ciência questiona muito antes da população, a gente está acostumado a lidar com isso. O que eu acho que a gente acaba vendo no dia a dia da pediatria é mais ou menos isso. A gente tem que saber, estar atualizado o que está rolando nas mídias sociais, a desinformação, saber a informação técnica correta para trazer a informação, educação em vacinação e em saúde para essa família. E na prática, se você consegue tudo isso, a família segue o fluxo histórico de vacinar. Essa, na minha opinião, isso é o que a gente vê. Existem, obviamente, grupos que são contra a vacina, mas aí graças a Deus, é uma minoria da área médica. Que faz barulho, infelizmente. Mas faz muito barulho, exatamente. Na prática, faz mais barulho do que o percentual. Em termos numéricos é pequeno, porém faz muito barulho e isso é um problema, né? Pode ser um fogo no palheiro, né? Por falar em números, vamos ler os números, inclusive, porque a queda da cobertura vacinal, ela está registrada em dados do Anuário Vacina BR, né? E quem conversa com a gente agora é o diretor executivo do Instituto Questão de Ciência, organização responsável pela publicação do anuário, Paulo Almeida. Olá, boa tarde, Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Vânia. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, tá? Muito obrigado por ter vindo aqui. Olha, eu dei uma lida nesse anuário e realmente tem uma grande quantidade de dados ali referentes à vacina. Eu quero saber como é que você faz a leitura desses dados e também o que levou vocês, né, a fazerem esse anuário, a coletarem todos esses dados. É necessário para a gente entender um pouco mais sobre a situação, não é isso? Claro. E aí, começando pela primeira parte da sua pergunta, os dados são, o que os nossos colegas especialistas estão falando, eles são muito preocupantes, né? Eles vêm caindo já faz um tempo e no pós-pandemia não estão se recuperando da maneira adequada, da maneira que a gente gostaria. Então, a informação que a gente tem é que o Brasil, tendo um histórico tão longo, tão bonito, tão bom de imunização, é necessário que a gente tome todas as medidas necessárias para recuperar os índices que a gente já teve no passado. E aí, em relação ao anuário, ele nasce de uma iniciativa que a gente teve anterior, que chamava Plataforma Vacina BR, cuja ideia era facilitar o acesso à informação de imunização. Então, o Brasil tem um histórico via PNI, via SUS, de informações muito boas, muito consolidadas e históricas de dados de imunização. Mas para o não especialista, elas não são tão fáceis de obter. Você precisa entender um pouquinho de como é que funcionam os sistemas informacionais de informação, e elas não eram tão traduzidas de uma maneira tão fácil. E, ao mesmo tempo, não existia uma série histórica organizada de imunização, tanto por tipo de imunizante quanto por doença no Brasil. Então, a gente, com essa plataforma inicial, disponibilizou essa informação, mas sentiu a necessidade de ter um relatório anual que não só discutisse as tendências, né, mostrasse o que fosse relevante, mas que também tivesse uma camada de análise, pensando aonde que a gente está, onde a gente pode ir, insights que podem surgir a partir de um momento no ano a gente parar e olhar para esses dados. Então, muito com base com o que o Fórum de Segurança Pública faz com o Atlas da Violência todo ano, por exemplo, a gente lançou esse anuário do Vacina BR, né, baseado na plataforma, cuja ideia é, anualmente, a gente fazer essa pontuação de como está a situação dos principais imunizantes que a gente tem no país, cobrindo principalmente o calendário infantil. E esse ano a gente vai incluir HPV também, garantindo que a gente mantenha a disponibilidade tanto de um anuário estatístico, por exemplo, para quem quer fazer uma consulta rápida, seja um pesquisador, um profissional da saúde, um jornalista que queira informação sobre imunização, a checar isso facilmente, quanto com a possibilidade da gente ter análises anuais recorrentes sobre os temas que estão mais quentes naquele ano, que a gente considera importantes serem debatidos. E, Paulo, dados como esse revelam muita coisa para a gente, né? A gente viu aqui no anuário que vocês organizaram que desde 2015 a queda da cobertura vacinal
vacinal. E a gente está vendo no ar agora esses 2 mapas que eu separei, que são em relação ao sarampo, não só, né? A tríplice viral, na verdade. E me chamou a atenção, eu queria que você lesse, fizesse a leitura desses dados que estão aqui na tela. A tríplice viral e a tetraviral, tá? As duas que combatem o sarampo. A gente vê aqui essas cores, né? Em relação à cobertura vacinal, por exemplo, para a segunda dose, quando a gente vê do primeiro quadro para o segundo mapa, que é exatamente, há uma queda da cobertura vacinal quando a gente vai para a segunda dose, não é, Paulo? O que vocês entenderam com os dados do sarampo, já que é o principal hoje? Isso foi talvez o dado que mais chamou a atenção na publicação do nosso anuário do ano passado, que é o abandono vacinal, né? Então, a criança tem a primeira dose do imunizante e quando é para ter o reforço, a segunda dose, ela não retorna para tomar. O que se torna um problema complexo e interessante em certa medida, porque ele não é necessariamente hesitação vacinal. Porque essa criança tomou a primeira dose da vacina, né? Então ela foi imunizada no primeiro momento, mas não, por algum motivo, não teve o regime vacinal completado, que faz com que a cobertura não aconteça da maneira adequada. Então, quando a gente olha só para a primeira dose, o resultado não é ideal, mas ele está mais próximo um pouco do que seria desejado. Quando a gente olha para o abandono, ele é altíssimo, o que leva para uma queda grande da cobertura. Então, isso faz com que a gente consiga perceber que isso é um problema relevante, que precisa ser direcionado especificamente para medidas que ataquem tanto a desinformação, como os nossos colegas falaram, e todas as outras questões que são relacionadas, mas talvez com a granularidade até que a nossa plataforma permite, de descobrir em quais lugares a situação está pior, a gente está conseguindo descer para o granular até do inframunicipal, da onde a situação está um pouco melhor ou pior, medidas específicas para que a gente consiga atacar o macro que a gente vê que está ruim, mas eventualmente ter políticas locais, inclusive, que nos ajudem a direcionar isso. Para o anuário desse ano, a gente está com parceria, a gente tem uma parceria histórica, preciso falar, com a Sociedade Brasileira de Imunizações, ela é nossa parceira, a SBIM, já desde o início do anuário e do Plataforma Vacina BR, e desde o ano passado a Unicef também é parceira, e a gente está com algumas ações específicas justamente para discutir com mais fôlego no anuário que vai sair mais no segundo anuário nosso que vai sair no final desse ano sobre essa questão do abandono, que é super relevante. Paula, aproveitar que você falou da SBIM, a gente tem uma pessoa aqui à frente da SBIM no nosso sofá, a doutora Melissa. Eu queria saber de vocês dois, aproveitando para vocês fazerem a leitura desses dados que o anuário traz. Porque, Paulo, eu percebi que uma das coisas que você traz é que a gente perdeu esse certificado, recuperando ali em 2024 em relação à eliminação do sarampo. E aí eu queria saber de vocês, se os dados também mostram isso, qual foi o maior prejuízo para o nosso sistema de saúde? Bom, Paulo, um prazer revê-lo, sempre trabalharmos em parceria. É muito importante que toda a sociedade esteja junta nessa missão de proteção coletiva, né? Então, essencial. Usando o anuário, e é muito importante esse segundo que chega, ele pega situações epidemiológicas de fotografias mesmo, para que nós tenhamos ações para serem feitas. E como muito bem ele coloca, também tivemos muitas questões, e eu acho que a gente está numa evolução de melhorias, a questão de inserção de dados em sistemas digitais, né, Paula? Eu acho que isso também é muito importante. Eu acho que nos próximos anos existe uma atuação muito importante do Programa Nacional de Imunizações junto aos entes estaduais e municipais para melhorar essa questão, que é muito importante, o apoio também da enfermagem e também da área dos médicos, da classe médica, para melhorarmos o reporte dessas informações e, a partir daí, para fazermos diagnósticos locais de que ações devem ser tomadas. E a gente fala muito da questão de microplanejamento. Então, é essencial, quando nós estamos avaliando esses dados, quais ações aquela região precisa. Aquela, por exemplo, pode ser que seja um problema de desinformação, aquela outra pode ser um problema de acesso, que nós tenhamos diagnosticado que os pais trabalham de segunda a sexta, das 7 às 19, e que não tem condição naquela cidade de vacinar uma criança. Então, temos que tomar ações de sábado. Aquela outra, existe uma falsa percepção de que não está circulando, né, as doenças. Então, fazer um trabalho
junto aos pais de importância de que, olha, vocês estão tendo um benefício, vocês enquanto pais, de ter um cenário de controle de doenças, porque os seus pais agiram. Então, é momento de vocês agirem agora. Então, a gente está conversando, eu estou dando alguns exemplos de avaliar as questões de hesitação vacinal, que não é uma coisa simples, que é um ponto, mas existem vários outros fatores que podem determinar o porquê aquela segunda dose, por exemplo, no anuário daquela região, faltou a criança. E eu vou dar um exemplo dentro da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, a qual eu atuo na assessoria técnica, onde nós temos desenvolvido ferramentas digitais para chamamento. É lógico que os profissionais de saúde, todos nós, temos que, junto ao paciente, lembrá-lo, mas a gente sabe que às vezes o pai e a mãe estão com 300 problemas na cabeça, mas se ele recebe um WhatsApp, um SMS, ele vai ficar ligado, que foi até o que mostrou na reportagem aí de vocês. Eu fiquei feliz mostrando uma das ações do chamamento, ferramentas digitais, para que nós possamos trazer aquela pessoa que não é contra a vacina, como o Paulo coloca bem, mas que, porventura, esqueceu. Pois é, Paulo, por isso que é tão importante esses dados, para que a gente possa fazer uma leitura total. E além do sarampo, que a gente está batendo na tecla do sarampo hoje, o que mais, qual outra doença, qual outra vacina chamou a atenção de você que fez esse anuário? Infelizmente, ele é um problema meio generalizado, né? Então, a gente tem isso pelo sistema todo, por todas as vacinas. Mas algo que nos chama a atenção, que na verdade chamou a atenção para a gente criar um anuário lá atrás, foi HPV. Porque HPV ele sofre uma campanha muito específica de desinformação, porque é promovida a falsa notícia de que ele promove a sexualização precoce de meninas, principalmente. E aí houve no passado problemas pontuais em Bertioga, no Acre, mas principalmente no Acre, de queda de imunização de HPV, que nunca conseguiu se recuperar da maneira adequada, que se reflete até hoje. A gente tem melhoras nos índices, mas não chega nos níveis adequados, e a gente tem reiterados estudos mostrando aí que a imunização com a vacina de HPV praticamente zera casos de câncer de colo de útero, que é uma causa séria de morte de mulheres, né? Então, num recorte de gênero importante, uma coisa que aparece bastante. Mas, infelizmente, o problema é que a gente tem destaques negativos, né? Assim, então, os imunizantes estão ruins de maneira geral, mas algo que nos chamou a atenção é que tem alguns polos em estados desenvolvidos, inclusive, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, que tem uma situação de cobertura menor do que a gente esperaria de grandes centros e de estados do Sudeste que estão no entorno, né? Então, eu acho que a doutora Melissa, que fico feliz de encontrar aqui, a gente se encontra nos eventos por aí também, da pediatria, da imunização, mencionou super bem que ter essa preocupação do dado ser de qualidade, então da gente cada vez se preocupar mais do dado entrar no sistema, né? Então todo o ecossistema da saúde, de enfermeiros, de postos, a gente garantir que o dado entre e a partir daí a gente conseguir ter essas estratégias de saída, né? De entender exatamente qual que é o motivo que está levando à não cobertura ideal em cada lugar. E o anuário está aqui exatamente para servir como esse instrumento para uso da sociedade toda, de uma fotografia, né, do que a gente consegue fazer ano a ano para acompanhar como é que está o andamento, e felizmente para o futuro a gente vai conseguir mostrar dados cada vez melhores no anuário. Obrigada, Paula. Achei incrível, eu li o anuário inteiro, minucioso, tantos números que é muito importante para que a classe médica, enfim, toda a sociedade, a gente está vendo aí no ar, olha só, tuberculose, fala de várias doenças, enfim, das vacinas que estão no calendário de vacinação do brasileiro, difteria, tétano, coqueluche, enfim. Muito obrigada e parabéns por esse trabalho, tá? Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Até a próxima, tchau. Aproveitando o ensejo, doutor Daniel, ele falou da vacina contra o HPV, né? Que tabu é esse em relação às meninas, principalmente as crianças? Lembra pra gente a faixa etária, por favor, que tem que tomar a vacina, e esse tabu, doutor? Bom, a vacina do HPV, lembrar que o HPV é um vírus transmitido principalmente de forma sexual, né? Então é uma infecção sexualmente transmissível, a mais prevalente no mundo, e acomete, não escolhe sexo, né? Então acomete tanto meninas quanto meninos. No entanto, o seu desfecho mais crítico e mais frequente acomete as meninas, que é o câncer de colo uterino. Mas por que eu falo tudo isso? Porque é importante colocar tirar essa dicotomia menino-menina, porque o menino também faz parte do ciclo de
transmissão do vírus. Tanto é que já há alguns anos, eu até já nem me lembro exatamente desde quando, que o Ministério unificou as idades. Então, de 9 a 14 anos, tá certo? Tanto meninos quanto meninas recebem a vacinação contra o HPV. Até dezembro deste ano, né, se estendeu a vacinação até os 19 anos, 29 dias, 11 meses e 29 dias, como se fosse, a gente chama um catch-up, né, que seria uma forma de tentar pegar o máximo de adolescentes e adultos jovens possível para tentar aumentar mesmo a cobertura vacinal. Mas, de fato, no calendário de 9 a 14. E a gente recomenda sempre o mais precoce possível, aos 9. Simplificou, né? Uma dose. Dose única agora, né? Agora, melhorou. Então, Ficou mais fácil, ou seja, né? não tem a questão, o fator esquecimento, que eu vi lendo o anuário de vacinação, todas as vacinas, elas caem bastante, ao passo que vai, dependendo do número de doses. Da primeira para a segunda já cai e os números, né, a cobertura vacinal, ela leva em consideração principalmente a primeira dose. Sim. Mas para que se esteja, claro, totalmente imunizado, tem que tomar todas as doses dessas vacinas. E, gente, vacina só cumpre o seu papel quando chega ao braço do povo, né? Não. Você pode falar sobre isso, porque antes disso existe um trabalho rigoroso de conservação, armazenamento e controle de qualidade. A Beatriz Moreno está ao vivo em uma clínica de vacinação para mostrar, né, Bia, como funciona toda essa estrutura. Boa tarde, seja bem-vinda. Me conta como é que está a movimentação por aí, o que é que você pode mostrar para a gente diretamente do local mais importante do Revista Lesp hoje, a sala de vacinação. Oi, Vanifer, boa tarde para você e para quem está acompanhando o Revista Lesp. Pois é, a gente está aqui, olha, num espaço onde principalmente as crianças vêm para se vacinar, mas a gente sabe que a vacinação ela é importante ao longo de toda a vida. Inclusive a Andressa, que está aqui comigo, a enfermeira responsável aqui da clínica, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa importância, né, Andressa? Que não é só uma preocupação para as crianças, é uma preocupação que tem que continuar sempre, né? Perfeito. Olá, boa tarde a todos. A vacinação a gente fica mais no critério de até 1 ano de idade. Os pais seguem mais rigorosamente. Após essa idade, a gente acaba dando uma esquecida nos reforços, né? E aí começa todo o problema. Inclusive, estamos vivendo um problema enorme agora com a tríplice viral, né? Um retorno aí do sarampo. Então, temos que reforçar, temos que, ao longo da vida, lembrar que os reforços estão disponíveis para a gente estar fazendo. E tem que se ficar, assim, a resposta imunológica de toda a população. E a gente sabe que tem várias vacinas que estão disponíveis no SUS, né? Quase todas elas ali estão disponíveis no SUS. E a gente tem algumas que estão disponíveis só na rede privada, como, por exemplo, a dengue para algumas faixas etárias e outras vacinas, né? Por que algumas vacinas não entram ali 100% pelo SUS? Acredito que seja mais pelo valor, né, monetário do produto, né? A vacinação da rede do SUS, ela é super válida, ela é ampla, porém ela vai de acordo com a necessidade. Então, porque a gente fala da imunização em rebanho, né? Sim. Então, quanto mais pessoas imunizadas, maior a resposta imunológica de todo cidadão, né? O que vai maior diferença da rede pública para a rede particular são, sim, a quantidade de sorotipos que temos nas nossas vacinas, né? E, ao contrário do SUS, que é especificamente determinadas idades, na rede particular a gente tem o ano inteiro vacina disponível para cada paciente de acordo com a sua necessidade. E aí também tem um outro ponto, né? Às vezes a gente se perde ali nas vacinas, acaba não tomando algumas delas e nem sempre a gente vai poder tomar essas vacinas pelo SUS justamente porque tem essa especificação de idade. Mas aí na rede privada também é possível? Sim, ela é possível. A gente vai analisar a caderneta ou aquele paciente que não tem a caderneta, a gente vai ver o histórico daquele paciente, quais as possíveis doenças que ele já teve, aquelas que ele ainda não teve, a gente pode estar prevenindo. E lembrando que a vacina não é que ela vai impossibilitar de você ter a doença, mas vai impossibilitar de você ter a doença mais grave, da forma mais grave, e assim, grandes internações, deixar com grandes sequelas, né? E é claro, a Vanifer vem falando isso ao longo do programa, né, Vanifer, que a maior parte delas, né, estão disponíveis ali pelo SUS, inclusive várias delas você pode tomar posteriormente, né, ao período ali. Então, é importante sempre checar. Mas também é importante checar, e quando a gente fala também desse cuidado aqui, é como são armazenados esses insumos, né, que vão ser utilizados ali para vacinação. Então, quais são as principais especificações que precisam ser seguidas para garantir que essa vacina vai chegar da melhor forma possível? Perfeito. Então, quando nós recebemos as vacinas, né, dos distribuidores, a gente checa primeiramente se está, né, todo vedado, como é que está a temperatura quando chega para nós. Estando dentro daquilo que a gente
sabe que é de 2 a 8 graus, a gente vai verificar as caixas se estão todas fechadas, se não tem nenhum problema de lote, e a gente traz para a câmara, tá? A câmara é super importante porque ela vai me informar a temperatura interna de cada produto, tá bom? E aquilo, se está lacrada, se está dentro da validade, a gente mostra isso para os pacientes. É de suma importância a gente estar mostrando para ele aquilo que ele está recebendo, né? E se está dentro da validade também do produto. Isso é sempre importante checar, né? Tem algum ponto específico que o paciente tem que estar atento ali no momento em que ele vai receber a vacina? Se a caixinha ela está violada, é algo importante para a gente estar analisando. Então, a gente mostra a caixa para o paciente junto com a vedação e se está dentro da validade, né? E quando a gente prepara o produto também, se ela estiver mais... Existem produtos que são mais translúcidos e aqueles mais esbranquiçados. Então, se está no aspecto normal, a gente está fazendo a administração do produto. Com certeza. E olha, a gente inclusive conversou com uma das pacientes aqui da clínica, né, que vem sempre aqui se vacinar, mantém a caderneta vacinal atualizada, inclusive passa isso para os filhos, né, que isso também é uma questão de geração em geração, né, Andressa? Isso, perfeito. Eu tenho minha caderneta daquela bem antiga, bem rosinha ainda, que hoje está mais amarelada, né, e eu acho que é algo cultural, sim. Aqui no Brasil, a gente tem, sim, uma boa informação, né, a gente tem a informação correta, é cultural, o Zé Gotinha, então é algo que tem crescido bastante. A gente tem algumas resistências quando aparecem sempre fake news, mas é algo que tem crescido e a gente espera que cresça mais ainda. Com certeza. Olha, então a gente vai acompanhar agora, vamos ouvir um pouquinho a história da Juliana. Ela compartilhou aí como foi o histórico dela de vacinação e acho que é importante todo mundo se atentar e seguir esse exemplo, viu? Conta pra gente como é a sua experiência com a questão vacinal, né? Você é uma mulher adulta que, ao longo da vida, já sempre se preocupou em garantir que o esquema vacinal continuasse completo, né? Eu acho que até é uma questão familiar, né? Desde meus pais, sempre que fizeram questão da caderneta, né? Antigamente, muito também de papel. Mas isso veio como uma tradição familiar, a gente sempre se vacinar. Acho que não dá para a gente fugir disso, entendemos que tudo foi uma evolução, né? E a vacina também é uma evolução para a gente conhecer e para a gente se prevenir, para a gente se cuidar. Eu sempre tento me manter atenta a um calendário vacinal para ter esse tipo de saúde. E agora também, como mãe, também tem essa atenção, né? De estar sempre vacinando as crianças, o filho, garantir que o esquema vacinal também esteja sempre completinho de acordo com as datas, né? Aí eu falo que como mãe, não é que piorou, né? A palavra não é essa, mas assim, acho que ficou mais forte ainda a questão vacinal. Meu filho precisa ser vacinado. Só que também confesso para você que vem o medo, sim. A gente fica resistente a algumas questões, a gente fica pensando no que acontece, no que não acontece. Aí, para mim, o que foi fundamental foi buscar um espaço que me desse a segurança de uma vacina que eu falava, ok, tá certo, tem data, tá armazenada, porque eu me preocupava com isso. Não sei se isso é de conhecimento de todo mundo do que faz parte de uma vacina. Mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer de uma outra forma. Sei que as pessoas têm cuidado, elas observam, não dá para fazer, mas nós passamos também por uma pandemia, a gente entende sobre isso. Mas, para o Augusto, para mim, é prioridade. Tipo, eu vejo isso. O esquema vacinal dele foi certinho, né? Ele tem 3 anos, nós fizemos sempre, era sempre muito legal receber o certificado de corajoso, sabe? É muito bacana ver que uma criança também está sendo cuidada dessa parte da saúde. E também queria que você falasse um pouquinho mais dessa preocupação mesmo de avaliar a vacina, olhar certinho o frasco que está sendo aplicado, como é a sua rotina no momento de tomar uma vacina ou de trazer o filho para tomar uma vacina. Eu, particularmente, não pensava nisso antes, eu só ia e tomava. Com o filho, a gente vai lendo muito, a gente vai conhecendo muito. E aí foi engraçado, que daí falava, como observar, se você, né, a questão da vacina e tudo mais. Acho que a questão de você poder vacinar no particular te auxilia nisso, né? É óbvio, eu também entendo que o sistema público oferece uma qualidade, mas a gente tem a oportunidade disso. E aí sim, o modo como é armazenado, né, colocado em freezer, sempre mostrar para você, olha, é disso, o laboratório, entendeu? Aí eu fui observando essas questões. E o carinho também foi muito legal, né? A área da enfermagem é muito linda, eu admiro muito as pessoas que trabalham nessa área, mas o carinho com uma criança até os 3 anos, a gente fica com muita dor, né? Sente a dor da criança, muito mais. E isso foi uma das coisas que eu acabei observando para ele tomar vacina. Mas ele tomaria, sabe? Tipo, tá certo, tem que tomar, sou a favor. Acho que cada dia vai evoluindo também, a gente precisa observar nessa questão. Pois é, Vanifer. Então,
vendo essas dicas, eu também já vou aproveitar que está por aqui, vou dar uma olhadinha ali no meu esquema vacinal e quem sabe também atualizar a minha carteirinha, viu? E fica essa dica para quem está acompanhando a gente. Eu volto com você aí no estúdio, claro, aprendendo muito com todo mundo que está aí falando sobre a importância da imunização para garantir a saúde de toda a população. É isso, Bia. Dá uma olhada para ver se a sua carteira de vacinação está completinha. Às vezes teve um esquecimento. Então dá uma olhada que vacina boa é vacina no braço. Muito obrigada, tá? Seja sempre bem-vinda. Tchau. Vanessa, você viu aí, né? A gente mostrou tudo isso que você já sabe de cor, como essa vacina ela é mantida ali para que chegue com segurança nos nossos braços, e no SUS é da mesma forma. Com certeza. Os protocolos, estava até conversando com a doutora, o quanto que nós avançamos nessa questão de qualidade de sala de vacina, né? Tivemos também a publicação ano passado da revisão, né, de como a sala tem que ser estruturada, o passo a passo das regulamentações que o Ministério da Saúde, né, e o plano de imunização também propõe. Mas uma das coisas que a gente sempre fala, né? O quanto que dentro da sala de vacina, não é só lá dentro da sala que nós temos que ter essa preocupação. Isso é muito mais amplo, né? Que a população saiba que o que nós estamos ofertando para o SUS e também, assim como lá nas clínicas privadas, é o melhor que a população pode ter. Então, a nós, enquanto enfermagem, né, estamos à frente aí das salas, das unidades básicas de saúde, na atenção primária, a gente realmente quer reforçar que o que está ali dentro é o melhor que vocês podem ter, né? As vacinas que nós temos são de extrema qualidade. Tem toda a questão também, se tiver evento adverso da vacina, a gente tem fluxos para poder controlar esses eventos que são mínimos, e a gente tem que lembrar que qualquer medicação, não é só vacina, né? Os imunobiológicos, mas qualquer medicação pode ter um evento adverso. Mas que nós temos ali preparo, protocolos para apoiar essa população e também para dar a melhor segurança e o melhor atendimento nesse sentido. Vanessa, só lembrando que muitas vacinas que temos no SUS são exatamente as mesmas que estão no mercado privado. Exatamente. Então, é importante a gente valorizar isso, que a gente tem de graça também nos postos de saúde. Mesmo produto. Então, gente, por que a cobertura está caindo, hein? Uma pesquisa do IBGE mostrou, por exemplo, que muitas pessoas deixaram de completar o esquema vacinal por esquecimento, falta de tempo ou por não acreditarem na necessidade da vacina. Bom, quem vai nos ajudar a ler esses dados é o analista socioeconômico do IBGE, Jefferson Mariano. Boa tarde, Jefferson. Seja mais uma vez bem-vindo ao Revista Lespe. Olá, boa tarde. É um prazer enorme mais uma vez estar com vocês. Jefferson, sempre que você está aqui, você dá uma aula sobre esses números, sobre toda a situação que a gente tem. Então, por favor, eu queria que você analisasse essas justificativas e também a questão, porque a PNAD contínua, ela mostrou que 88,2% da população com 5 anos ou mais havia completado o esquema primário contra a Covid-19, né? E como o senhor interpreta também esse resultado do ponto de vista estatístico? De fato, a gente olhando a cobertura vacinal especificamente da Covid-19, a gente teve um processo que foi, pelo menos até 2023, com amplo alcance, né? Então, por exemplo, a gente tem dados de 2023 que apontava que apenas 5% da população não havia tomado a iniciativa da vacinação, né? E aí, posteriormente, a gente percebe a queda dessa cobertura. Então, e aí a queda na cobertura, eu acredito que até os especialistas que estão participando aí na mesa, né, também compartilhem dessa opinião, né? Mas os dados que a gente obtém da pesquisa, principalmente a questão da insegurança. Então, uma parcela da população que não tomou a decisão de completar o medo, né? Tem a questão do medo e tem uma questão associada à desinformação. E isso não só necessariamente em relação à Covid-19, mas em relação a outra vacina importante, de uma outra pesquisa que o IBGE realizou, que é a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. Essa pesquisa foi feita agora, os dados saíram em 2024, e a gente tem uma comparação com relação a 2019. E nessa, houve uma queda significativa das pessoas que tomaram a vacina da HPV. Então, foi uma queda bastante intensa. E nessa, a gente vê exatamente a questão da desinformação. Uma grande parcela dos alunos, aí nesse caso são alunos de 13 a 17 anos, afirmando que não sabiam, não tinham certeza de que realmente tinham tomado o imunizante, né? Então, esse é um ponto que a gente destaca. E aí tem uma parcela expressiva, que realmente afirma
que de fato não haviam tomado essa vacina. Jefferson, como sempre, né, essas pesquisas elas revelam a desigualdade que há no nosso país e também entre as áreas rurais e áreas urbanas. Dá para ver isso, né, nos números da PNAD, e também eu vi que o Sudeste apresentou os maiores índices de vacinação, enquanto o Norte os menores. O que é que tudo isso que vocês leram, a leitura desses números revela? Essa questão é importante. A questão da desigualdade no Brasil associada à questão regional, ela ainda é muito intensa. E aí, quando a gente destaca, por exemplo, que em primeiro lugar tem a questão do acesso à informação, aí realmente tem uma questão da desigualdade, do acesso à informação, não só do grau de escolaridade, mas assim, da disseminação de informação. Aí a gente não fala não só da população, mas dos equipamentos públicos, né, para que essas informações cheguem aos lugares mais distantes do país. Então, isso explica um pouco essa questão. E aí tem um segundo ponto importante, que ainda são os desafios logísticos. Então, quando a gente compara especialmente a questão rural e a urbana, o menor alcance nas áreas rurais, tem associação com a questão logística do país. O acesso ainda é uma barreira, né, Jefferson? Exatamente, a população... E aí a gente precisa destacar que, principalmente as pessoas que estão nas áreas urbanas, às vezes até não têm a dimensão, mas a gente tem estados, por exemplo, que são gigantes no norte e nordeste do país, que muitas vezes o deslocamento da pessoa para ter acesso ao imunizante, à vacinação, às vezes é difícil. E, por outro lado, o próprio profissional de saúde, às vezes o próprio deslocamento também faz com que as barreiras elas sejam bastante intensas. Então, a gente ainda precisa de aumentar essa capilaridade, né, para que esses imunizantes estejam mais próximos da população, mas, paralelamente, há um trabalho de conhecimento, fazer com que a população tenha um maior esclarecimento com relação à necessidade de ter mais atenção com relação ao acesso aos imunizantes, né? Esse é o nosso papel, Jefferson. Inclusive, queria saber se o IBGE consegue ler o perfil da população que corre maior risco de abandono da vacina. Que são duas pesquisas distintas. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, ela é muito específica, porque ela pega crianças, né, adolescentes de 13 a 17 anos, e ela, como eu falei, enfatiza muito a questão da vacinação, da questão da iniciação sexual, do uso de drogas, atende a essa demanda, e aí a gente tem essa questão específica sobre a vacinação do HPV, né? Então, aí pega realmente essa faixa etária. Agora, no caso da Covid, é muito disperso porque a gente tem, por exemplo, no caso da vacinação, a gente tem os jovens, mas os jovens que acabaram sendo influenciados pelos adultos, por exemplo. A própria decisão da vacinação, a gente precisa lembrar, inclusive, né, que durante a campanha da vacinação da Covid, a gente teve, inclusive, gargalos porque jovens tinham que ter autorização dos pais para o processo de vacinação. Isso foi uma situação inusitada no Brasil. Eu preciso me lembrar, inclusive, eu acho que é importante a gente sempre lembrar desse episódio, que, por exemplo, em algumas universidades que as crianças, os adolescentes tinham que se matricular, havia uma necessidade de apresentação do certificado de vacinação. E muitos jovens, inclusive, não conseguiram ingressar na faculdade, quando a gente saiu em 2022, não conseguiram ingressar nas universidades porque não tinham atestado de vacinação, porque o pai não havia tomado a decisão de que ele tinha que tomar a vacina. Então, curiosamente, o jovem queria estar vacinado porque queria estar ingressando na faculdade, mas, paralelamente, o pai tomou a decisão de que esse jovem não deveria se vacinar. Então, foi uma situação inusitada no país, né? Mas ainda bem que a gente avançou nesse sentido, né? Essas barreiras foram caindo, mas ainda a gente tem esses gargalos, e aí, nesse sentido, as pessoas mais velhas, principalmente com receio das reações da vacina. Então, a gente tem essa questão da desinformação e o receio das reações que as vacinas poderiam trazer, mas aí isso ainda é fruto da desinformação. Jefferson, para terminar, eu estava lendo aqui uma parte da pesquisa, ela mostra que as pessoas não vacinadas, né, elas tiveram uma maior proporção de internações por Covid-19. Isso dentro dessa pesquisa, já que a gente está falando bem amplamente também de vacinação. O que isso revela sobre a importância da imunização? Eu queria saber de você, dos nossos especialistas aqui também.
Assim, eu acho que isso é muito importante. A gente sempre precisa lembrar que a gente trabalha com inúmeros indicadores sociais, o IBGE, né, divulga inúmeros indicadores sociais, e um deles que chama muita atenção no país, que a gente sempre repete, né, ao longo dos anos, que é o aumento da expectativa média de vida ao nascer. E aí o aumento da expectativa média de vida ao nascer no Brasil está muito associado ao que o Brasil tem, né? O Plano Nacional de Vacinação, o Plano Nacional de Imunização do país, a estratégia do Brasil de vacinação, a campanha vacinal, principalmente a questão da vacinação pública, né? Os profissionais aí destacaram, né, que a gente tem uma série de vacinas que estão disponíveis no setor público, né, que são as mesmas do setor privado, algumas que não existiam no setor público e passaram a fazer parte do cardápio. Então, a questão da vacinação, ela foi fundamental para o aumento da expectativa de vida ao nascer e se traduz nesses números. Então, a gente vê que o menor número de pessoas acometidas por doenças está muito associada a essa questão da cobertura. Jefferson, muito obrigada. Vou seguir com os nossos outros especialistas daqui, mas é sempre um prazer lhe ouvir trazendo esses dados que revelam tanto sobre o perfil socioeconômico do brasileiro. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Doutora? Eu acho muito importante, eu acho que foi muito incutido o medo na população sobre reações adversas a vacinas. E eu sempre falo que na vida não existe 0% de risco, mas existe o risco que você escolhe correr. E na balança de risco de ter a doença ou risco de um eventual e raro evento adverso, sem dúvida, a melhor escolha é se vacinar. São produtos que foram desenvolvidos com estrito rigor científico relacionado a toda a questão de pesquisa dessa vacina. Depois tem a aprovação de agências regulatórias seríssimas no mundo todo, inclusive a Anvisa, que é uma agência regulatória seríssima no nosso país e super respeitada. Depois continua, como ela muito bem colocou, a farmacovigilância contínua de qualquer produto, de vacinas e medicamentos. Então, durante toda a vida deste produto, continua sempre sendo reportado qualquer evento adverso. E é claro que nenhum profissional teria a irresponsabilidade de continuar indicando qualquer que fosse o produto se houvesse algum risco grave. Isso não quer dizer que os produtos não possam vir a desenvolver eventos raros, mas a pessoa que escolhe não se vacinar, ela está escolhendo se expor àquele vírus, àquela bactéria, que o risco é muito maior. E nessa balança, infelizmente, a pessoa está fazendo uma escolha extremamente equivocada. E arriscadíssima. Para a saúde não só de si, lembrando que quando a gente se vacina, a gente não está imunizando apenas assim, dependendo da doença, a gente está salvando todo o nosso redor. O sarampo, se eu não me engano, a gente passa com uma rapidez absurda, não é isso, doutores? É isso. E uma pessoa pode passar para até 18, transmitir para até 18, não é isso? Então, é uma questão de responsabilidade com a própria saúde, mas também com a saúde... A família e a comunidade, né? Da família, comunidade, todo o nosso meio. E, gente, a vacinação aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo sempre foi um assunto prioritário, tá? Como uma lei sancionada há 6 anos, a de número 17.252, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação nas redes pública e particular da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar. A lei é válida em todo o estado, nos ensinos infantil, fundamental e médio para alunos até 18 anos. A carteira de vacinação deverá estar atualizada com os atestados de todas as vacinas consideradas obrigatórias, de acordo com o calendário de vacinação da criança e do adolescente. Segundo o Ministério da Saúde e da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Gente, falando sobre isso, né, essa obrigatoriedade da vacina, ela é muito importante também, né, doutor? Porque na escola o nível de transmissão de doenças é altíssimo. Eu vejo amigos que são pais falando, né, uma criança tem uma gripe, no outro dia já não pode levar para a aula. Imagina quando a gente está falando de doenças mais sérias. Eu acho que além disso, concordo, os surtos escolares são frequentes e importantes, mas eu vou além disso. Eu acho que a vacinação no âmbito escolar abre a possibilidade de se falar
sobre educação em saúde e prevenção de doenças através de vacinas. Então, muitos países de sucesso de vacinação, que têm sucesso em vacinação escolar, aproveitam para fazer campanhas sobre um assunto específico. Já que tem vacina contra o HPV, já que a gente falou, vamos fazer um tema na semana em que ao longo da semana as crianças vão aprendendo o que é o HPV, assim vamos. Então, na minha opinião, acho que é muito a obrigatoriedade não é o cerne da questão, mas sim uma oportunidade para os pais se lembrarem que tem vacinas esquecidas, como a gente já discutiu, né? E sempre trazer o ponto da vacinação como algo preventivo, né? Eu acho que e aí, claro, as crianças pequenas são eu brinco que são os maiores bioterroristas que eu conheço, né? Transmitem vírus, que é uma coisa impressionante. E aí, realmente, a vacinação dessas crianças tem o seu papel de conter surtos também. E também lembrando, né, para você que vai viajar, gente, vacinas atrasadas, alimentos sem higiene adequada e picadas de mosquitos podem, né, transformar um passeio que seria dos sonhos em um problema. Por isso, há exigências de vacinas em algumas viagens. A febre amarela, por exemplo, é uma exigência para alguns países. Quem viaja para locais como o Peru precisa apresentar o certificado internacional de vacinação. No Brasil, a vacina não é obrigatória, tá, para entrar nos estados, mas é recomendada para quem vai para áreas de risco, como grande parte das regiões de interior e algumas capitais. O Núcleo do Viajante do Instituto de Infectologia Emílio Ribas oferece orientação médica gratuita, atualização de vacinas e emissão do certificado internacional de vacinação para quem vai viajar. Para conseguir o certificado internacional de vacinação, dá uma olhada aí na sua tela, tá? É de vacinação ou profilaxia, né? Que é o CIVP. É preciso solicitá-lo aí nessa página que você está vendo, no Meu SUS Digital, preenchendo um formulário, que é o mesmo lugar onde o certificado fica disponível para garantir que corra tudo certo na sua viagem. Bora viajar com saúde e responsabilidade. Bom, gente, mas agora bora mudar um pouquinho de assunto, dar um break aqui do assunto da vacinação. Chegou a hora de saber o que o Iago de Andrade já está entrando aqui. Tudo bem, amigo? Aí, como é que você está? O que você preparou para a gente nas redes semana, sociais nessa segunda? Boa semana para você, boa semana aí para os nossos convidados. Van, assim como o gancho do doutor sobre crianças, as férias escolares chegaram ao fim, né? E aproveitando justamente isso, a volta às aulas, eu trouxe informação importante para os pais. Aqui na Lesp existem leis aprovadas que fazem parte do dia a dia da criançada e muita gente desconhece. Tem lei que garante mais acesso ao esporte, lei que incentiva a leitura nas escolas e lei que ajuda a tornar até o ambiente escolar mais seguro, viu, Van? Nas nossas redes sociais, no @AssembleiaSP, temos um conteúdo mostrando o top 3 leis que impactam a vida de milhares de famílias paulistas. Vamos ver? Bora ver, então. Tem criança por perto? Então você precisa conhecer as 3 leis aprovadas aqui na Lesp que fazem a diferença na infância e talvez você ainda não saiba. No esporte, a lei garante meia entrada para crianças de 2 a 12 anos em eventos esportivos realizados no estado de São Paulo. E os menores de 2 anos têm acesso gratuito. Na educação, a legislação garante que escolas da rede estadual tenham espaços adequados para bibliotecas, fortalecendo o hábito da leitura e o acesso ao conhecimento. E quando o assunto é segurança, a Lei Lucas tornou obrigatória a capacitação em primeiros socorros para profissionais de escolas públicas e privadas. A norma recebeu esse nome em homenagem a Lucas Begali e busca preparar equipes para agir em situações de emergência. No esporte, na educação e na segurança, essas leis têm algo em comum: garantir direitos e tornar a infância mais segura. É isso, Iago. É importantíssimo que os pais saibam de tudo isso, porque tudo isso, na verdade, é para proteção das crianças, né? Nada mais. Recado do Iago para as famílias. Iago chamando Iago. É isso, e olha, você está vendo aqui a nossa página nas redes sociais, eu aparecendo várias vezes aqui, porque tudo que aparece aqui está lá também, e também tem outras informações adicionais como essa que você trouxe, né, Iago? Isso aí. Tem vários quadros. Se você quiser acompanhar nossas redes sociais, dá uma olhada no QR Code, está aparecendo aí na sua tela, aponta a câmera do celular, já cai direto em @AssembleiaSP. Estamos no Twitter, TikTok, Facebook e também no YouTube, Van. É isso, e no Instagram, que é o que a gente está mostrando aqui. Obrigada, Iago. Fechou, até amanhã. Até amanhã.
Tchau. Gente, é importante, né, a gente dar essas informações para os pais. Então, voltando para os pais, para falar sobre vacinação, doutor Daniel. Porque, vamos lá, quando eu era criança, como eu disse, né, o Zé Gotinha era normal, né? No meu tempo, cheguei a essa idade, doutora Mimi, no meu tempo era tudo mato. No meu tempo a gente vacinava, mas ainda hoje, por exemplo, agora está aberta a vacinação contra a gripe. E, por exemplo, quando eu fui vacinar a primeira vez, me disseram que eu não podia porque eu estava com virose. E aí, isso existe? Essas contraindicações, elas são reais? Ótima pergunta, porque tudo que foi falado, né, dos dados do IBGE, ninguém fala muito disso, né? São as falsas contraindicações. De uma forma resumida, para que todos que nos assistem, né, entendam, infecções leves, ou seja, basta não estar internado, ou seja, infecção leve ou moderada, febre, nariz escorrendo, tosse, diarreia, não são contraindicações de vacinação como uma regra primária. Ou seja, eu poderia ter me vacinado Poderia. Inclusive, é uma das principais causas, não sei se a Vanessa vai concordar, de não vacinação. A pessoa vai até o posto... Está escorrendo o nariz, né? Vai, fala, fica lá na fila, tem o imunizante... Ou às vezes é uma rinite alérgica. Em São Paulo ainda, né, que tem muita poluição. Com o clima de São Paulo. E aí chega lá e realmente não contraindica-se a vacina de uma forma, infelizmente, errada, né, por conta disso. Então, a mensagem para todos é, se a criança está bem, ou adulto também, né, o indivíduo está bem, uma infecção leve ou moderada, e está se sentindo bem, sem febre, é possível vacinar. Ah, estou com febre, são 48 horas sem febre que você pode tomar vacina. Isso. Existem gente recomendando aí números que vão de 5 a 14 a 20 dias depois. Só não pode estar, então só para deixar bem claro, doutor, só não pode estar com febre. O que implicaria a não vacinar? O que impediria a vacina? Na verdade, o que impediria de verdade é uma reação anafilática a uma vacina que você conheça. Ou seja, você ter algum tipo de... Algo específico a vacina de gripe, por exemplo. Algum tipo de alergia grave. Fechou a garganta. Uma alergia grave. Eu nunca ouvi falar. É muito raro, tá certo? É raro. E nós temos protocolos aqui no município de São Paulo para anafilaxia em sala de vacina também. Geralmente, são anafilaxia é uma vacina específica, que você saiba que seja isso, tá certo, né? Ou alguns outros pontos muito peculiares de algumas doenças, algumas condições de algumas vacinas. Mas... acho que é sempre importante lembrar, né, que é um dos principais motivos de não vacinação são essas infecções leves. O que vocês dizem, o que os enfermeiros têm que dizer? Por que a gente escuta tanto esse tipo de coisa, Vanessa? Então, uma das coisas até me preocupa, porque a gente tem os protocolos que são bem explicativos e que lá existem exatamente o que o doutor colocou. Nesses casos, não são possíveis de vacinação. Mas o que a gente pede, principalmente em casos de dúvida, então, por exemplo, é um profissional de enfermagem que está ali na sala de vacina, às vezes não é o enfermeiro, pode não estar ali, porque o enfermeiro não fica 24 horas na vacina, mas nós temos os técnicos de enfermagem. Chame o médico, chame o enfermeiro, peça uma avaliação prévia, né, do caso, e aí a história clínica, o contexto que o paciente está apresentando, para aí sim você poder dispensar o paciente. Porque nesses casos a gente tem exatamente o que pode e o que não pode. Justamente para a gente não perder a oportunidade de vacinar. Porque numa dessas você deixou de ir, né? E você não pode, sei lá, num dia que você está trabalhando, no horário que você não tem o contexto de ir lá e ter a oportunidade de se vacinar novamente. Então a gente deixa de vacinar e perde a oportunidade de ofertar o imunizante. E sabe o que eu acho importante também? Hoje a informação é muito dinâmica. E aqui a gente tem que entender que os profissionais de saúde estão tentando fazer o melhor, porque não existe profissional de saúde que quer algo ruim para o paciente que o procura. Eu acho que se existisse, daí ele está no local errado e enfim. Então, as informações são dinâmicas. A questão do sarampo, por exemplo, hoje estamos iniciando uma operação de guerra nessas cidades como a gente abriu o programa hoje. Mas é importante que, se porventura acontecer de alguém estar com alguma informação equivocada, os sites, eles têm tudo descrito, o que dá direito, o que não dá direito. Ou ficou com dúvida, fala, olha, tá lá a técnica de enfermagem e vamos pegar um exemplo de uma técnica no país, não preciso falar as cidades de São Paulo, de onde ela estiver. Ela por si não sabe direito, ela fala, não é isso. Só que a pessoa, ela está apropriada de uma informação, ela fala, olha, eu gostaria de falar com a enfermeira, eu gostaria de falar com a gerente da unidade básica.
Não saia sem tomar a vacina se você tem certeza, você tem lá o documento, mostra a página. Olha, o Ministério da Saúde lançou hoje isso daqui. Eu tenho direito de tomar, está com extensão temporária de HPV, eu tenho direito, eu quero tomar. Não saia passivamente dizendo que ela falou que eu não podia, porque você perde uma oportunidade de ouro. E assim, lidar com o ser humano, somos passíveis de erros, né? Então, eu acho que é importante evitar que esse erro possa tomar uma proporção e não dar direito aí para a pessoa de tomar uma vacina importante. Isso, fazer um convite, porque nós, enquanto conselhos de classe, sociedades, né, assim como a SBIM, Sociedade Brasileira de Pediatria e o próprio conselho, o Corém em São Paulo, hoje a gente proporciona uma trilha de aprendizagem que é totalmente atualizada. Vocês têm curso, inclusive, curso não é? gratuito para todos os profissionais de enfermagem com certificação. Ele é online, você não precisa estar se deslocando, então qualquer pessoa de sala de vacina ou que trabalha na atenção primária à saúde e que faz parte desse processo de imunização tem o direito de fazer. Então, estão no ar, inclusive, as imagens do Corém, do Corém local onde acontece o curso, exatamente. Mas nesse momento, no caso da trilha de vacinação, ela é online, então ela pode chegar e capilarizar em todos os cantos do estado de São Paulo, porque a gente está falando do Conselho de Enfermagem do estado de São Paulo, então é uma oportunidade também de educação em saúde, da educação permanente, que é uma política também que faz parte do SUS, né, e que a gente tem que promover esse conhecimento aos profissionais de enfermagem e profissionais de saúde. Uma coisa que está chamando a atenção de tudo isso que a gente está falando até agora, já nos encaminhando para os 10 minutos finais do nosso programa, é o diz que me diz, né? Assim, o dizem dali, dizem daqui, eu vou acreditando, não vou indo. Vanessa, você que está ali, como a gente já falou, na linha de frente, ajuda a derrubar algumas coisas. Por exemplo, não tenho mais a carteira de vacinação, esqueci. O que faz nesse caso? E fala também de outras coisas que normalmente funcionam como barreiras para o pessoal se vacinar. E vamos deixar isso para trás? Exatamente. Uma das questões, né, que as pessoas, e eu sempre falo para os meus pacientes, quando eu estava no atendimento, principalmente em consultas, eu falava assim, olha gente, carteira de vacina é igual a RG. A gente tem que deixar em um lugar da nossa casa onde a gente possa sempre consultar, retirar, levar, porque vai ter esses momentos de campanha, vão ter às vezes numa matrícula escolar. Então, muitas vezes, isso não é um impeditivo. Se a pessoa não tiver o cartão, né, de vacina, a caderneta de vacina, ela tendo o número do SUS ou até mesmo, né, os registros dentro da unidade básica de saúde, ela vai ter o acesso. Dá para procurar CPF, no Gov.br, a gente tem o Vacivida. Então, isso não vai ser um impeditivo para aquela, às vezes, uma gestante que está iniciando um pré-natal, eu estou sem a carteirinha. Não é o problema. A gente tem como orientar, fazer uma busca dentro dos sistemas. Hoje a gente tem a tecnologia aí na palma da mão, todo mundo tem o celular. E a gente também, dentro das unidades de saúde, em todo o território nacional, utiliza um sistema que faz essa busca. Então, isso não é um momento. Até mesmo dentro das campanhas que nós fazemos extramuros, porque muitas vezes a gente não faz a vacinação somente dentro da unidade básica. Por exemplo, a gripe, a gente faz, às vezes, em terminais de ônibus, a gente vai até escolas, a gente faz campanhas nas comunidades. Então, hoje, a vacina ela vai muito além da sala de vacina. Ela está disponível de uma forma com que a gente não perca realmente a oportunidade de vacinar, né, doutora? E lá no início do nosso programa, a gente falou muito sobre o sarampo, porque são 16 casos somente no estado de São Paulo, somente em 3 cidades, tá? São Paulo, São Bernardo do Campo e Guarulhos. E hoje, que foi confirmado o 16º caso, que é um menino, um bebê com menos de 1 ano, um menino. E aí eu queria saber, quando acontece um caso como esse, digamos, foi nessa área tal, próximo a tal unidade de saúde. Qual é o protocolo, Vanessa? A primeira coisa é que a gente recebe uma comunicação via Secretaria de Saúde. Então, essa comunicação para que a gente faça uma investigação de por onde essa criança, quem teve contato, né? Então, a partir do momento da confirmação do caso, tem um processo de investigação mesmo da onde mora, quem que convive com essa criança, se as pessoas estão vacinadas. Às vezes acontece da criança, né, ou a pessoa mora num prédio, ou então mesmo num quintal que tem acesso várias famílias. Então, todas as pessoas num raio de 2 quilômetros, a gente faz essa investigação para que haja imediatamente o bloqueio vacinal. Então, todas essas pessoas que tiveram contato tem que ter a vacinação imediata, planejada pela equipe de saúde. E enquanto você está falando do bloqueio, a gente está vendo no ar, aqui até no telão, imagens de algumas das lesões provocadas pelo sarampo, né?
E me vem uma coisa à cabeça que eu queria saber de vocês. O fato, a gente ficou tanto tempo sem sarampo, a gente está há tanto tempo também com tudo isso, na verdade, controlado, a polio, né? O fato de ficar muito tempo também sem essa doença, o que é ótimo, mas também atrapalha, mexe um pouco na memória do brasileiro. Por exemplo, a gente está vendo manchas aqui. Às vezes a pessoa pode achar, são apenas manchas. Não é apenas isso, né? Isso também faz com que as pessoas esquecem o quão sério pode ser alguma doença, doutor Daniel? Sem dúvida. Inclusive, vou dar um exemplo pessoal. Até o surto de 16, 18, eu nunca tinha visto sarampo na vida, né? Na faculdade não tinha, a gente tinha recebido, né, o controle, né, a eliminação nas Américas. Então, esse é um problema. A gente é uma consequência, né, do sucesso das vacinas. Então, você tira uma doença de uma forma tão impactante, né? Vacinas tiram, às vezes, 99% de uma doença de circulação. O profissional de saúde deixa de ver essa doença e realmente fica na gaveta, né? E aí vai lá, ou alguns nunca viram. Então, só em livros. Ou seja, a gente precisa, né, lembrar que essas sempre doenças têm vacina por um motivo. Exatamente. E eu queria chamar a atenção do sarampo, vou colocar mais uma pulga na orelha para a população procurar as unidades básicas de saúde. O sarampo, ele faz uma coisa que a gente chama de reset imunológico, chama amnésia imunológica da parte mais científica falando. O que esse vírus vai fazer? Ele vai atacar células de memória, que a gente chama linfócitos T e B. Depois que ele acomete, ele atacou essas células que é o nosso arquivo de memórias de combate a várias doenças infecciosas. Então, além do sarampo per se ocasionar um risco de uma encefalite, que é uma infecção do cérebro, uma pneumonia viral, ou deixar um terreno fértil para outras infecções, logo depois dessa infecção do sarampo, essa criança, por exemplo, durante 2 a 3 anos ela vai ficar com uma amnésia. Nossa. Então, aquele arquivo, aquele arcabouço de defesa que ela tinha criado por vacina ou por exposição a outras doenças, ela vai perder. E aí a gente sabe o risco e o aumento de mortalidade por outras doenças infecciosas nesse período pós-infecção. Então, de novo, é uma doença tão grave em nível individual e o que acontece depois dela, que as pessoas deveriam estar extremamente preocupadas nesse cenário e atender ao chamamento público. Aproveitando, faz um chamamento também para as pessoas que estão nos assistindo, doutora Melissa, sobre, a gente está com a campanha de multivacinação no estado, mas também sarampo aqui e poliomielite. Sem dúvida, nós pedimos a todos que residem aqui no estado de São Paulo e também no município de São Paulo, que agora e outros 2 municípios que estão com operação de guerra, que vocês, junto à família, não vou falar só uma pessoa, vocês procurem em família o posto de vacinação, e aí a gente fala unidade básica de saúde, para que averigue a necessidade de atualização da vacinação dessas crianças até 15 anos e, por outro lado, de 6 meses a 59 anos, que faça essa dose adicional para sarampo, independente do status vacinal prévio para sarampo. Então, 2 coisas estão acontecendo. A atualização vacinal de todas as vacinas do calendário infantil e, em paralelo, essas ações de intensificação para o sarampo. É isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por trazer informação que é tão necessária e relevante para que as pessoas entendam que é necessário se vacinar. E obrigada a você também, tá? Vacina boa, vacina no braço, gente. Atenção, São Paulo, São Bernardo do Campo e Guarulhos, vacinação contra o sarampo e todo o estado. Toda a campanha de vacinação, multivacinação, vai lá, atualiza a tua carteira de vacinação. Não precisa nem levar carteira se não tiver, leva o teu CPF. Você sabe o seu CPF, que todo mundo, a enfermeira que estiver lá disponível vai ver no sistema qual vacina está faltando para você e principalmente para as crianças. Mas é isso, por hoje é só. E amanhã, tá? Eu tô aqui de novo, tá? Não esquece, nesse mesmo cantinho te esperando. Até lá, siga nos acompanhando pelas nossas redes sociais, @AssembleiaSP. Cheiro, tchau e vá se vacinar.